Seja bem-vindo ao canal Audiolivro Inteligente, um lugar onde histórias ganham vida através das palavras. Somos muito gratos pelo seu prestígio de estar aqui acompanhando o canal e ficaremos mais gratos ainda se você se inscrever ou se já é inscrito. Porque a sua inscrição no canal é uma forma que você tem de retribuir o trabalho que estamos fazendo com todo carinho para você. Se inscrevendo você ajuda o canal a crescer, e quanto mais o canal cresce, mais condições de fazer conteúdos ainda melhores para vocês. Então contamos com a sua inscrição e o like se você gostou. Se você quiser comprar o seu livro, compre através do link na descrição, desta forma você também ajuda o canal. Hoje vamos ouvir o livro Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Título 3º. Da Organização do Estado. Capítulo 1º. Da Organização Político-Administrativa. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Parágrafo 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 15, de 1996, vide artigo 96, ADCT. Artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1º. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2º. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3º. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2º. Da União. Artigo 20. São bens da União. Inciso 1º. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2º. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei. Inciso 3º. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Inciso 4º. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2º, redação dada pela Emenda Constitucional número 46, de 2005. Inciso 5º. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6º. O mar territorial. Inciso 7º. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Inciso 8º. Os potenciais de energia hidráulica. Inciso 9º. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Inciso 9º. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Inciso 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural,
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Redação dada pela Emenda Constitucional número 102, de 2019, produção de efeito. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 km de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União. Inciso 1. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Inciso 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. Inciso 3. Assegurar a defesa nacional. Inciso 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Inciso 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Inciso 7. Emitir moeda. Inciso 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. Inciso 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Inciso 9. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Inciso 11. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Redação dada pela Emenda Constitucional número 8, de 15 de agosto de 95. Emoticon sorrindo. Inciso 12. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Alínea A. Os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens. Redação dada pela Emenda Constitucional número 8, de 15 de agosto de 95. Emoticon sorrindo. Alínea B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Alínea C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Alínea D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. Alínea I. Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Alínea F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 69, de 2012, produção de efeito. Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. Redação dada pela Emenda Constitucional número 104, de 2019. Inciso 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Inciso 16. Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Inciso 17. Conceder anistia. Inciso 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Inciso 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso, regulamento. Inciso 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inciso 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Inciso 22. Executar os serviços de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Alínea A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Alínea B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais, redação dada pela Emenda Constitucional número 118, de 2022. Alínea C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos, redação dada pela Emenda Constitucional número 118, de 2022. Alínea D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, redação dada pela Emenda Constitucional número 49, de 2006. Inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa. Inciso 26. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 115, de 2022. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: Inciso 1. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2. Desapropriação. Inciso 3. Requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 5. Serviço postal. Inciso 6. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 8. Comércio exterior e interestadual. Inciso 9. Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Inciso 9. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 11. Trânsito e transporte. Inciso 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Inciso 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Inciso 14. Populações indígenas. Inciso 15. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Inciso 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Inciso 17. Organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes, redação dada pela Emenda Constitucional número 69, de 2012, produção de efeito. Inciso 18. Sistema Estatístico, Sistema Cartográfico e de Geologia Nacionais. Inciso 19. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Inciso 20. Sistemas de consórcios e sorteios. Inciso 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 22. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. Inciso 23. Seguridade Social. Inciso 24. Diretrizes e bases da Educação Nacional. Inciso 25. Registros públicos. Inciso 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. Inciso 27. Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades,
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1 grau, inciso 3º, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 28, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Inciso 29, propaganda comercial. Inciso 2º, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 3º, de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à execução de lei federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Inciso 4º, revogado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Parágrafo 1º Decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º Nos casos do artigo 34, inciso 6º e inciso 7º, ou do artigo 35, inciso 4º, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Parágrafo 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Capítulo 7º. Da Administração Pública. Seção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 1º Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 2º A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. Inciso 5º As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 6º. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9º.
A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, vide Emenda Constitucional número 106, de 2020. Inciso 9. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, Regulamento. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos, redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos X e inciso 14 deste artigo e nos arts. 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, e 153, parágrafo 2º, e, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso X, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. A linha A. A de 2 cargos de professor, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. A linha B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. A linha C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, redação dada pela Emenda Constitucional número 34, de 2001. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998.
Inciso 2º, eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Redação dada pela Emenda Constitucional número 16, de 1997. Inciso 3º, posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Inciso 4º, para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de redação dada pela Emenda Constitucional número 58, de 2009, produção de efeito, vide ad 4.307. A linha A, 9, vereadores, nos municípios de até 15 mil habitantes, redação dada pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha B, 11, vereadores, nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes, redação dada pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha C, 13, vereadores, nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes, redação dada pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha D, 15, vereadores, nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha I, 17, vereadores, nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha F, 19, vereadores, nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha G, 21, vereadores, nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha H, 23, vereadores, nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha I, 25, vereadores, nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha J, 27, vereadores, nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha 29, vereadores, nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha L, 31, vereadores, nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1.050.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha M, 33, vereadores, nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha N, 35, vereadores, nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes,
incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha 37, vereadores, nos municípios de 1.350.000, 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000, 1.500.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha P, 39, vereadores, nos municípios de mais de 1.500.000, 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000, 1.800.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha Q, 41, vereadores, nos municípios de mais de 1.800.000, 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000, 2.400.000 habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha R, 43, vereadores, nos municípios de mais de 2.400.000, 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha S, 45, vereadores, nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha T, 47, vereadores, nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha U, 49, vereadores, nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha V, 51, vereadores, nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha W, 53, vereadores, nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes, e, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. A linha X, 55, vereadores, nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes, incluída pela Emenda Constitucional número 58, de 2009. Inciso 5º, subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os arts. 37, x, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, e 153, parágrafo 2º, e, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 6º, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos, redação dada pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. A linha A, em municípios de até 10.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. A linha B, em municípios de 10.001 a 50.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. A linha C, em municípios de 50.001 a 100.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. A linha D,
em municípios de 100.001 a 300.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. A linha I, em municípios de 300.001 a 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. A linha F, em municípios de mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. Inciso 7º. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município, incluído pela Emenda Constitucional número 1, de 1992. Inciso 8º. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município, renumerado do inciso 6º, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992. Inciso 9º. Proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa, renumerado do inciso 7º, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992. Inciso 9º. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça, renumerado do inciso 8º, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992. Inciso 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal, renumerado do inciso 9º, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992. Inciso 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal, renumerado do inciso X, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992. Inciso 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado, renumerado do inciso X, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992. Inciso 14. Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único. Renumerado do inciso 12, pela Emenda Constitucional número 1, de 1992. Artigo 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000, vide Emenda Constitucional número 109, de 2021, vigência. Inciso 1º. 7%, para municípios com população de até 100.000 habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009, produção de efeito. Inciso 2º, 6%, para municípios com população entre 100.000 e 300.000 habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009. Inciso 3º, 5%, para municípios com população entre 300.001 e 500.000 habitantes, redação dada pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009. Inciso 4º. Menos 4,5%, 4,5%, para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes. Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional número 58, de 2009. Inciso 5º. 4%, para municípios com população entre 3 milhões e 8 milhões de habitantes.
incluído pela Emenda à Constituição Constitucional número 58, de 2009. Inciso 6º menos 3,5%, 3 inteiros e 5/10%, para municípios com população acima de 8.001.001 habitantes. Incluído pela Emenda à Constituição Constitucional número 58, de 2009. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. Parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. Inciso 1º. Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. Inciso 2º. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, ou, incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. Inciso 3º. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. Parágrafo 3º. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional número 25, de 2000. Artigo 30. Compete aos municípios. Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2º. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, vide a DPF 672. Inciso 3º. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4º. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 5º. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 6º. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental, redação dada pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. Inciso 7º. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 8º. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Inciso 9º. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. Parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Capítulo 5º. Do Distrito Federal e dos Territórios. Seção 1ª. Do Distrito Federal. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Parágrafo 2º. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77,
e dos deputados distritais coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração. Parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Parágrafo 4º. Lei Federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 104, de 2019. Seção 2ª. Dos Territórios. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4º deste título. Parágrafo 2º. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3º. Nos territórios federais com mais de 100.000 habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6º. Da intervenção. Artigo 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: Inciso 1º. Manter a integridade nacional. Inciso 2º. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. Inciso 3º. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Inciso 4º. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Inciso 5º. Reorganizar as finanças da unidade da Federação que: Alínea A. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Alínea B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Inciso 6º. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Inciso 7º. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Alínea A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Alínea B. Direitos da pessoa humana. Alínea C. Autonomia municipal. Alínea D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. Alínea E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Redação dada pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando: Inciso 1º. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Inciso 2º. Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. Inciso 3º. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, redação dada pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Inciso 4º. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá: Inciso 1º. No caso do artigo 34, inciso 4º, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Inciso 2º. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 3º. De provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à execução de lei federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45,
de 2004. Inciso 4º, revogado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Parágrafo 1º, decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º, se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º, nos casos do artigo 34, inciso 6º e inciso 7º, ou do artigo 35, inciso 4º, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Parágrafo 4º, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Capítulo 7º. Da Administração Pública. Seção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 1º, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 2º, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. Inciso 5º. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 6º. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, vide Emenda Constitucional número 106, de 2020. Inciso 9º. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, regulamento. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em
Espécie: dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos, redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos X e inciso 14 deste artigo e nos arts. 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, e 153, parágrafo 2º, e, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso X, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. A linha A de 2 cargos de professor, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. A linha B, A de um cargo de professor com outro técnico ou científico, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. A linha C, A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, redação dada pela Emenda Constitucional número 34, de 2001. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Regulamento. Inciso 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais,
na forma da lei ou convênio. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos inciso 2º e 3º implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 1º. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 2º. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, x inciso 33, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, vide Lei nº 12.527, de 2011. Inciso 3º. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, regulamento, vigência. Inciso 1º. O prazo de duração do contrato, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 2º. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 3º. A remuneração do pessoal, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 9º. O disposto no inciso X aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998. Parágrafo 11.
Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso X do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso X do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais, distritais e dos vereadores. Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafo 14 a 16 do artigo 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Parágrafo 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Inciso 1º, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2º, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3º, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4º, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Inciso 5º, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime, no ente federativo de origem. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Seção 2ª. Dos servidores públicos. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Vide a DIN número 2135. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998,
Vide a DIN número 2135. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 1º. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 2º. Os requisitos para investidura, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 3º. As peculiaridades dos cargos, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público disposto no artigo 7º, inciso 4º, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º, inciso 12, inciso 13, inciso 15, inciso 16, inciso 17, inciso 18, inciso 19, inciso 20, inciso 22 e inciso 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 4º. Membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 10, inciso 11 e inciso 1º, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, x inciso 1º, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 9º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 1º. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 1º. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido,
quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo, redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 2º, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar, redação dada pela Emenda Constitucional número 88, de 2015, vide Lei Complementar número 152, de 2015. Inciso 3º, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emendas respectivas Constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafo 14 a 16. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 3º. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafo 4A, 4B, 4C e 5º. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 4º. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 4b. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos e a inciso 4º do caput do artigo 144. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 4c. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente,
O benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4b decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 8º é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafo 9º e 9º do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37-x, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafo 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3 graus serão devidamente atualizados, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com um percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Incluído pela Emenda Constitucional número 41,
19 de dezembro de 2003, vide ADIM 3133, vide ADIM 3143, vide ADIM 3184. Parágrafo 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 21. Revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 1º, requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 2º, modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 3º, fiscalização pela União e controle externo e social, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 4º, definição de equilíbrio financeiro e atuarial, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 5º, condições para instituição do Fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 6º, mecanismos de equacionamento do déficit atuarial, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 7º, estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 8º, condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 9º, condições para adesão a consórcio público, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Inciso 9º, parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 1º, o servidor público estável só perderá o cargo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 1º, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 2º, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Inciso 3º,
mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Seção 3ª. Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º, e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Incluído pela Emenda Constitucional número 101, de 2019. Seção 4ª. Das regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre: inciso 1º. As condições para integração de regiões em desenvolvimento. Inciso 2º. A composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: inciso 1º. Igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Inciso 2º. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Inciso 3º. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4º. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4º, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. Chegamos ao fim dessa incrível jornada literária. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar acompanhando novas histórias, por favor não deixe de se inscrever no canal,
curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Se quiser adquirir o seu livro, deixamos o link para você na descrição. Por favor, compre por lá, você ajuda a manter o canal com um simples gesto. Comente abaixo qual livro você gostaria de ouvir. O mais comentado pode ser o próximo audiolivro, isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo incrível para vocês. Sua opinião é fundamental, então não deixe de compartilhar seu livro favorito nos comentários. Agradeço de coração por todo o apoio e por fazer parte dessa comunidade apaixonada por livros. Até o próximo capítulo!